Boa tarde, sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de revisão, ok? Nosso componente curricular, ciências. E na nossa aula, revisando os assuntos já abordados anteriormente, como articulação, o estudo da cartilagem, do tecido ósseo, gota, fratura, cifose, lordose e escoliose também. Essa revisão, turma, ela é referente à nossa quinta-feira, dia 26 de novembro, ok? Então, para início de conversa, eu apresento aqui para vocês um assunto que já foi trabalhado com vocês anteriormente, voltado para articulação, deixando bem claro e reforçando que as articulações do corpo humano pertencentes, né, ao sistema articular e são responsáveis por muitos movimentos que realizamos no nosso cotidiano. Então, ela fica conectada aos ossos do esqueleto humano, certo? E as cartilagens também. Isso acontece nos joelhos, encontramos nos nossos cotovelos, punhos, tornozelos, ombros. Então, portanto, podemos dizer sim que a articulação é o ponto de encontro entre os ossos, tá certo? Possibilitando aí todo e qualquer movimento do corpo humano. E as articulações, elas são classificadas conforme o grau de mobilidade que elas nos ofertam. Elas podem ser classificadas de três tipos, né? Nós temos a sinartrose, que são as articulações fibrosas, localizadas aí entre um osso e outro, caracterizadas por serem inflexíveis. Então, as duas superfícies ósseas, no caso, são praticamente contínuas, separadas apenas por uma camada de tecido conjuntivo ou cartilaginoso. Como exemplo, a articulação do crânio, dos dentes, do maxilar, tá certo? Eu tenho também anfiartrose, que são articulações semimóveis, flexíveis e cartilaginosas, deixando bem claro que elas possuem cartilagens entre os ossos e permitem movimentos que evitam o desgaste excessivo do osso, auxiliando dessa maneira no deslocamento de uns sobre os outros, a partir dos diferentes movimentos do corpo. Exemplo, como venho colocando aqui para vocês, não? Os ossos do quadril, né? E vértebras, ok? Deixando bem claro. E temos também a diartrose, que são articulações aqui, como a terceira imagem mostra, flexíveis, no caso aí, certo? Caracterizadas pela presença de bolsas sinoviais. Então, que contém esse líquido, que é o chamado líquido sinovial, que evita aí o desgaste, tá bom? Ocasionando, né? Ocasionado, no caso, pelo atrito, né? Dos ossos. Então, elas, no caso, localizam-se entre a pele, ok? E os ossos. Como exemplo, elas são encontradas aonde? Articulações do ombro, dos joelhos, do cotovelo, ok? E aqui eu deixo bem claro para vocês. A professora, né? E o que é a gota? Falando de articulação, não é? Eu já ouvi falar em gota. E o que é essa gota, né? Então aí, pessoal, nesse caso aí, antes de citar cartilagem para vocês, certo? Eu vou falar para vocês que a gota, ela é uma doença, sim, né? Na qual existe o acúmulo de depósitos de cristais de ácido úrico nas articulações, devido a quê? A concentrações que são elevadas
de ácido úrico no nosso sangue. Então, vai se acumulando e o acúmulo de cristais, desses cristais, causam crises inflamatórias, dolorosas nas articulações ou ao redor dessas articulações. A gota, ela é mais comum em homens do que em mulheres. E geralmente se desenvolve em homens de meia idade, né? E em mulheres após a menopausa, no caso aí. Então a gota, ela é rara, sim, nos jovens, tá bom? Mas geralmente ela é muito grave em pessoas que apresentam essa doença antes dos 30 anos de idade, ok? Com relação agora à cartilagem, que é um assunto que já foi abordado anteriormente, e eu vou aqui reforçar com vocês. Então, a cartilagem, turma, como podemos perceber aqui nessa imagem, ou chamado tecido cartilaginoso também é um tipo de tecido conjuntivo, como podemos observar, mas de consistência rígida, flexível e elástico. Então, esse tipo de tecido não possui aí vasos sanguíneos, vasos linfáticos ou nervos. Por isso, é considerado um tecido avascular, ok? Então, o tecido cartilaginoso apresenta aí uma coloração esbranquiçada ou cinzenta, né? E é encontrada em várias partes do corpo humano. No nariz, na traqueia, na laringe, nas orelhas, cotovelos, joelhos, tornozelos. Então, pelo fato da cartilagem ser um tecido avascular, a nutrição das células cartilaginosas é realizada por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo, adjacente no caso, certo? O pericôndrio, através de difusão, deixando bem claro para vocês que por esse motivo o tecido cartilaginoso possui uma lenta capacidade de cicatrização, apresenta também uma lenta capacidade de regeneração. Ah, professora, e quais são as principais funções, né, das articulações, do caso aí, não somente das articulações, mas da cartilagem que compõe essa articulação, né? Então, qual é a principal função das cartilagens que compõem essas articulações no caso? Né? Fica a interrogação. Então, para vocês não ficarem com essa interrogação na cabeça, né, a cartilagem ela promove o quê? O revestimento das articulações ósseas, ok? É um ponto importante de função. Outro, o amortecimento de impactos e atrito entre os ossos também é outro ponto de função importante. Ajuda nos movimentos corporais. Existe aí e fornece sustentação e proteção para algumas partes do corpo. Então, são pontos que eu citei que são importantes aí dentro do estudo da cartilagem, certo? E muitas doenças, elas estão associadas ao desgaste dessa cartilagem. Como, por exemplo, nós temos a artrose, ok? E levando em consideração o tecido ósseo, né, que é um estudo também que foi abordado com vocês, tá bom? E reforçando hoje. Nesse caso, turma, o tecido ósseo, ele é uma forma especializada de tecido conjuntivo, claro, no qual as células, como vocês podem observar aqui, ó, todos esses pontinhos aqui unidos, são células ósseas e encontram-se em uma matriz, claro, extracelular, rica em colágeno, rica em fosfato de cálcio, rica em íons. Então, é o principal constituinte do esqueleto. Sim, apesar de sua estrutura rígida, os ossos são elementos vivos
e dinâmicos, que estão em constante remodelação, turma. Não esqueçam desse detalhe. E as funções do tecido ósseo? Vamos pontuar? Então vamos lá. Primeiro, vou citar para vocês. Serve de suporte para as partes moles, claro, e protege órgãos vitais nossos, certo? É importante para a locomoção do corpo humano. É importante e serve como reservatório de cálcio para todo e qualquer organismo. E deixando bem claro que o tecido ósseo, ele é existente sim, tá bom? De uma forma bem eficiente. E levando em consideração, dentro do último estudo a ser abordado no módulo de vocês, no módulo 4, no último capítulo, eu falei sobre a questão das fraturas, não é? Então, as fraturas, elas podem ser definidas como uma interrupção da continuidade do osso, uma queda, por exemplo, né? Então, a queda, ela pode promover a quebra, né, do osso, causando aí fraturas. Principalmente em idosos, no caso aí, que apresentam geralmente ossos menos resistentes. Então, com relação à classificação das fraturas, né, nós temos a fratura exposta, o osso quebrado lesionou a pele e está exposto ao ambiente. Né? Nós temos a fratura fechada, onde a pele fica intacta, ou seja, o osso não fica exposto, ele não fica exposto ao ambiente, ali à mostra, né? Então, esse tipo de fratura, no caso aí, a fechada, ela não é identificada tão facilmente, uma vez que não existe, no caso, a exposição do osso. Então, alguns sinais podem indicar a ocorrência dessa fratura fechada, certo? Como dor, né, nos ossos ou nas articulações, dificuldade, né, ou até mesmo a incapacidade de movimentar a área afetada, inchaço, a pele ficar roxeada, vai existir um formigamento no local e um adormecimento na região, tá bom? Nós temos as fraturas traumáticas, que elas ocorrem por causa da aplicação de uma força maior que a resistência do osso. Então, elas ocorrem como consequência de grandes impactos, como uma queda. E tem fraturas por estresse, que são ocasionadas por uma sobrecarga constante sobre os ossos em virtude de atividades de grande intensidade. É comum em atletas, dançarinos e comum em militares, ok? Ah, professora, mas o que devemos fazer em caso de fraturas? Turma, no caso da ocorrência de fraturas, é essencial procurar imediatamente auxílio médico. Para isso, no caso, turma, é importante imobilizar o local, não tentar nunca voltar o osso para o local de origem, certo? Fica a dica, ok? Outro ponto é a escoliose, lordose e a cifose. Só que antes de entrar na diferença entre os desvios da coluna vertebral, eu vou citar para vocês que todos nós devemos adotar medidas para evitar problemas nos nossos ossos e nas nossas articulações, certo? Então, manter sempre uma postura correta ao andar, ao sentar, ao ficar em pé, certo? Ao sentar, manter toda a extensão das costas apoiada na cadeira ou no sofá. Evitar sobrecarga, né?
muito peso, transportar muito peso, como objetos pesados apenas de um lado do corpo. Isso vale para vocês, alunos, que alguns têm mania de carregarem a mochila cheia de livros, não é? E cadernos só de um lado do corpo. Cuidado com pancadas, quedas, movimentos bruscos, porque você pode fraturar sim os ossos ou sofrer aí deslocamento nas suas articulações. Então, os devidos cuidados, eles devem acontecer com a postura diariamente, turma, para poder evitar qualquer tipo de deformação da coluna, né? Conhecida agora, como eu vou citar para vocês, a cifose, a lordose e a escoliose. Para início aqui, né, a cifose, tá bom? No caso aí, observando a imagem, ela é definida como um aumento anormal da concavidade posterior da coluna vertebral, sendo aí as causas mais importantes dessa deformidade a má postura e o condicionamento físico insuficiente. Aí vem a lordose, que é o aumento anormal da curvatura lombar, tá certo? No caso, levando a uma acentuada, né, da lordose lombar, né, normal, deixando aí de forma bem desajeitada. E no caso aí, os músculos abdominais fracos e um abdômen protuberante são fatores, no caso aí, de risco e passam a ser. E aqui a escoliose, podemos perceber, né, que a coluna vertebral está com o formato de um S, né? Então, é a curvatura, no caso aí, lateral da coluna vertebral, podendo ser estrutural ou não estrutural. Então, no caso aí, a progressão dessa curvatura na escoliose depende em grande parte da idade que ela inicia e da magnitude do ângulo da curvatura durante o período, no caso aí, de crescimento na adolescência. Período este onde a progressão do aumento da curvatura ocorre numa velocidade maior, bem maior. Tá certo, turma? Então, olha, estudem, certo? Para a prova de vocês. Essa foi a nossa revisão, né? Eu posso dizer um aulão. Tudo que está na prova de vocês foi abordado na aula de hoje, tá bom? Então, bons estudos e boa prova.